Fala pessoal, acabou agora lá em Florianópolis. O Flamengo derrotou o Avaí por 2-1, com 2 gols do Pedro, e entra no G6. Eu acho que foi pela a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o Flamengo entra no G6. O Flamengo aqui começou perdendo muitos pontos, perdendo jogos que não eram para perder por conta de ter colocado um treinador incompetente no cargo, que foi o Paulo Souza. E a partir da saída do Paulo Souza, o time começou a jogar bem, começou a melhorar e agora teve uma vitória importante fora de casa. Lembrando que esse jogo, ao contrário do que muitos pensam, foi um jogo difícil. Muitos pensavam que seria um jogo fácil, mas eu tinha consciência que seria um jogo difícil. Por quê? Porque esse Avaí está jogando direitinho. Esse Avaí não perdeu para o Palmeiras, que é o líder do campeonato, e é um time bem treinado. Hoje se mostrou um time bem treinado, e eu vou analisar essa boa vitória do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo para o restante da competição. O Flamengo que enfrenta o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil agora na próxima quarta-feira, e eu acho que por isso veio com um time bastante mesclado pro jogo de hoje. A zaga, o sistema defensivo totalmente modificado. E o que eu achei de ruim nesse jogo no primeiro tempo é que, assim, o Diego, eu não tenho perseguição com o Diego, eu não tô aqui só para, eu não critico o Diego sem razão, mas hoje a partida, o primeiro tempo do Flamengo com o Diego no campo foi tenebrosa. Porque o Diego não dá combate, ele não marca. Aí como ele já tá veterano, ele tenta correr, ele tenta marcar, e ele perde a melhor qualidade dele, que é a saída de bola. Então ele foi ruim na saída de bola, na minha opinião, e foi ruim na marcação. O Flamengo levou, no primeiro tempo, o Avaí teve muitas oportunidades de jogo. Eu acho que o Avaí, de gol, eu acho que o Avaí foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, muito por conta dessa fragilidade que o Diego Ribas traz ao sistema defensivo do Flamengo. O Diego Ribas, tá bom, foi um grande jogador. Muitos dizem que ele é bom de grupo, muitos dizem que ele é um exemplo para garotada, e tá bom, não questiono. Mas ele não pode mais entrar num jogo do Flamengo, ainda mais num jogo às 11 horas da manhã, entendeu? É um jogador veterano que a idade chega para todo mundo, entendeu? Ele já está em fim de festa, como se dizem, e quando ele entra assim num jogo que é contra o Avaí, mas é um jogo que vale 3 pontos, ele pode comprometer todo um ano do Flamengo, porque agora que vai funilar o Campeonato Brasileiro, os times bons, que, na minha opinião, que os postulantes ao título, que é o Flamengo, o Atlético Mineiro, que com a volta do Cuca agora vai melhorar, o Palmeiras e o Corinthians, esses times vão brigar ponto a ponto. Então qualquer ponto desperdiçado, que hoje quase é desperdiçado pela escalação do Diego Ribas, não estou falando que ele comprometeu, enfim, estou falando que ele não dá combate no meio de campo, ele não contribui mais para o time titular do Flamengo, como eu sempre venho dizendo nos meus vídeos. Mas, como eu disse, no primeiro tempo o Avaí foi melhor, teve um gol anulado. O Flamengo, assim, eu acho que um pouco desligado do jogo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo, por conta desse desligamento que o time entrou em campo, não sei se é por conta do jogo às 11 da manhã, porque é um time muito superior, não sei. Eu achei o time muito desatento. E por conta dessa desatenção do Flamengo, o Avaí igualou o jogo na vontade, na dedicação, e, como eu falei, foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, uma crítica, na minha opinião, uma crítica que eu vou fazer pro Dorival Júnior. Eu acho que ele mexeu errado quando ele tira o Diego Ribas, que era para tirar, beleza, mas ele bota o Everton Cebolinha. O time ficou ainda mais sem combate no meio de campo. O João Gomes teve que correr igual um louco, marcar todo mundo, porque o Everton Ribeiro teve que recuar, mas a principal característica do Everton Ribeiro não é a marcação. Ele não sabe marcar, ele pode até quebrar um galho, mas ele não é um jogador de marcação. Então o Flamengo ficou sem combate no meio de campo e levou o gol logo no início do segundo tempo. Ali eu fiquei preocupado, porque assim, Avaí jogando em casa, o Flamengo não estava fazendo uma grande partida. Aí eu fiquei preocupado, não pode perder para o Avaí. Um time que tá brigando pelo título não pode perder para o Avaí. Só que o time foi se acertando até que conseguiu um empate com o Pedro, com uma jogada do Mateuzinho, se não estou enganado, pela linha de fundo, cruzou. O Pedro
Tá jogando demais o Pedro. Pela primeira vez o Pedro é titular desse time do Flamengo. É Pedro, Arrascaeta e o resto, o Dorival Júnior tem que quebrar a cabeça para escalar, porque nem o Gabigol é mais titular absoluto. O Gabigol totalmente substituível. Tanto é que hoje eu contei, tá, o Gabigol deu passe pro segundo gol e tal, mas o Gabigol perdeu, pelas minhas contas, 3 gols assim de cara, que um centroavante do calibre do Gabigol não pode perder. Entendeu? Vai que esse jogo era contra o Palmeiras. Foi contra o Avaí, que é um time limitado. Fez um gol e não conseguiu fazer o outro. Mas já pensou se esse jogo é contra o Palmeiras, se é contra o Atlético Mineiro, se é contra... Enfim, times bons, times da Libertadores. Até o próprio Atlético Paranaense na quarta-feira, que é um time de qualidade. Entendeu? Então, já pensou se o Gabigol perde esses gols contra o Atlético Paranaense? Vai comprometer todo o futuro do Flamengo nas competições, entendeu? Eu não sei se ele está desligado, eu não sei se é falta de qualidade, entendeu? Só sei que o Gabigol, ele não é o mesmo tem um tempo já. Tá perdendo gols que ele não costumava perder. E hoje, para mim, ele não é titular, ele é totalmente substituível. O Pedro é o titular, o Pedro é o camisa 9, eu sei que ele usa a camisa 21, mas como centroavante, o Pedro tá, não só como centroavante, porque o Pedro é brigador, ele segura a bola para o time sair do sufoco, então o Pedro tá jogando muito, mesmo, entendeu? Só que o Gabigol precisa melhorar, é o único ponto negativo, assim, complementando com o Diego Ribas no time titular e as perdas de gol que o Gabigol perdeu hoje, são os pontos negativos do time. Mas de resto, pessoal, a vitória foi muito importante, porque, como eu disse, o Palmeiras foi lá e não ganhou desse Avaí, entendeu? O Avaí é um time chato, é um time que eu acho que não vai cair esse ano. É um time bem treinado pelo Eduardo Barroca, tem alguns nomes conhecidos, como William Potker, Jean-Pierre, Vladimir no gol, Cortez, enfim. É um time que não é bobo, então foi uma vitória importante. Não era uma baba, como muitas pessoas pensaram. Mas vamos dar nota de cada um. O Santos vai ficar com 7 hoje. O Santos, ele não falhou no gol, mas assim, a única bola que foi, as 2 únicas bolas que foram no gol, assim, de fato, entraram. Uma foi, ele sofreu a falta e a outra entrou. A culpa não foi dele, mas as 2 bolas que foram no gol entraram, então vai ficar 7 pro Santos. O Mateuzinho é um jogador muito irregular, ele cruzou pro gol do Pedro, mas ele é um jogador muito irregular, sobretudo na marcação, entendeu? Erra muito, ele deixa muito a desejar na marcação, ele não sabe cobrir os espaços, enfim. Hoje ele vai ficar com 6. A dupla de zaga, eu percebi que os Fabrício Bruno e Pablo, eles são muito bons no combate, mas na saída de bola eles deixam um pouco a desejar, são zagueiros muito burucutus para sair. Eles não têm muita saída de bola, uma boa saída de bola. Então, fizeram, sobretudo o Fabrício Bruno, fizeram faltas desnecessárias, mas não comprometeram, e hoje cada um vai ficar com 7. O Ayrton Lucas, assim, eu achei que ele teve um pouco de dificuldade com o William Potker, errou alguns passes também, não foi tão brilhante no ataque, porque o Ayrton Lucas, para mim, a melhor qualidade dele é o ataque, mas hoje ele não foi muito ao ataque, então hoje ele não comprometeu, hoje ele foi mediano, vai ficar com 5. O João Gomes fez uma grande partida, foi comprometido um pouco porque quando o Diego Ribas sai, quando o Diego Ribas estava jogando, ele tinha que correr por ele pelo Diego Ribas, e quando o Diego Ribas sai e entra o Everton Ribeiro, ele teve que correr só ele no meio de campo, hoje vai ficar com uma nota 8, ele cada dia está melhor, sobretudo na saída de bola. O Everton Ribeiro fez uma partida discreta, tanto é que foi substituído, vai ficar com 6. O Arrascaeta, se não fosse as perdas de gol do Gabigol, o Arrascaeta ficaria com 10 hoje, porque ele deixou 3 vezes ou 4 o Gabigol de cara pro gol para fazer o gol mesmo. Uma grande visão de jogo, o Arrascaeta se mostrou cada dia melhor, cada dia mais identificado, já é ídolo já da torcida do Flamengo, hoje ele vai ficar com 8. O Pedro vai ficar com 10, fez 2 gols, pô, não tem o que eu vou falar do Pedro. O Pedro foi brilhante hoje, 2 gols, vai ficar com 10. O Gabigol vai ficar com 5, eu sei que ele deu o passe pro segundo gol, pro Rascaeta cruzar pro Pedro, mas hoje ele perdeu gols inaceitáveis, gols de frente pro goleiro, gols sozinho, e hoje o Gabigol vai ficar com 5. O Everton Cebolinha entrou no segundo tempo, mas foi muito discreto, eu acho que ele teve tempo para mostrar mais, só que ele ainda está se ambientando com o grupo. Hoje ele não mostrou muita coisa, foi mediano, foi regular,
vai ficar com 5. O Vidal entrou assim mais para, né, para ganhar ritmo de jogo, não contribuiu nem comprometeu. Gostei que na primeira jogada dele, ele deu um carrinho lá na entrada da pequena área, um jogador muito raçudo. Vai agregar muito a esse time do Flamengo. Mas hoje ele vai ficar com 5. Entrou o Vitor Hugo também, que entrou mais para poupar o Gabigol, não contribuiu nem, enfim, vai ficar sem nota. O Dorival Júnior, eu acho que tirando essa escalação do Diego Ribas, só que eu entendo, o Diego Ribas é um cara que tem moral no elenco, é um cara que não pode brigar, coisa que o Paulo Souza fez, então ele vai ganhando o elenco assim, aos poucos, com atitudes assim. Então eu acho que vira e mexe o Diego Ribas vai jogar até acabar o contrato dele, mas hoje o time mostra repertório, sobretudo no segundo tempo. Quando o Flamengo esfriou a cabeça e foi jogar bola, o Flamengo dominou o jogo. E nos 30 minutos finais, o Flamengo foi soberano na partida, mereceu a vitória. Hoje o Dorival Júnior vai ficar com 8. Bom, pessoal, eu volto na quarta-feira, no pós-jogo do Flamengo, comentando Flamengo Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. E é isso. Te inscreve no canal, deixa o like. E é isso, abraço.